Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre as novas técnicas de cirurgia cardíaca e recebendo aqui o deputado João Pedro, do Democratas, e o cirurgião cardíaco, Dr. João de Deus e Brito. Doutor, no último bloco a gente estava falando sobre essas novas técnicas. Muito se fala hoje sobre a aplicação de células-tronco nas novas cirurgias. Como é que são feitas essas operações hoje? Já existe a aplicação da célula-tronco na cirurgia cardíaca? Existe uma previsão para que isso seja utilizado? É muito importante essa sua pergunta, porque a célula-tronco, existe dois tipos de células-tronco. A célula-tronco do embrião, que é a célula-tronco chamada totipotencial. É aquela célula que é capaz de formar no nosso corpo cerca de 200 tipos de células especiais, num total de cerca de 75 trilhões de células. Essas células são chamadas células totipotencial. E outro tipo de células são chamadas células adultas, que é encontrada no cordão umbilical e também encontrada no nosso corpo, dentro da medula óssea, isso é, dentro daquela parte mole que fica dentro dos ossos, principalmente os ossos da bacia. E essas são essas células adultas que são utilizadas no tratamento de células-tronco, não somente na cirurgia cardiovascular, como em outras especialidades, neurologia, diabetes mellitus e outras doenças. E quais são os casos em que ela já é utilizada hoje para cirurgia cardiovascular? Bom, essa célula que é retirada do próprio corpo do paciente, da medula óssea, que também existe em outros tecidos, nas células gordurosas, no fígado e no intestino e no próprio cérebro. Essas células são retiradas e aplicadas, seja durante o ato cirúrgico de uma cirurgia de revascularização, naquele ponto do coração onde o cirurgião não pode colocar uma ponte. Então, essas células, depois de processadas, se retira cerca de 100 mililitros de medula, passa por um processo de sedimentação, de gradiente de peso das células. Então, se escolhe cerca de 10 mililitros dessas células tronco-mãe adultas, que é injetada diretamente no coração, naquele ponto onde o cirurgião não pode colocar uma ponte. Tem uma pergunta que a gente está sempre... Quem sofre uma cirurgia cardíaca, geralmente depois volta a ter uma vida normal, tem sempre essa preocupação, ela fica deprimida muitas vezes. Enfim, qual é o procedimento pós-operatório para as pessoas que passam por uma cirurgia cardíaca? O importante é a fé que o paciente tem com o cirurgião. Então, que o paciente seja bem informado daquele tipo de doença que ele tem e o processo a que ele foi submetido. Por exemplo, um paciente que é submetido a um transplante cardíaco, ele exige muito mais cuidado no pós-operatório imediato e tardio do que no pré-operatório. Então, e os pacientes que têm coronariopatias, eles também são tratados, mas merece que eles voltem a fazer a prevenção agora secundária, que a prevenção primária é aquela que se faz antes que apareça a doença, que deve ser feita, e aí, se ele foi operado, ele tem que fazer a prevenção secundária, controlando o seu colesterol, controlando o seu peso, a sua glicemia, para não ter uma glicemia acima de 100 miligramas, e assim ele pode voltar à sua vida normal. E o coração desse paciente, ele fica melhor do que estava antes, não é isso? Ele pode ficar melhor do que estava antes, mas o importante na vida e na medicina é a prevenção primária, que deve ser o lema do governo, né, e do Estado. Doutor João, algumas pessoas têm uma certa vergonha depois que fazem a cirurgia cardíaca, porque fica com uma cicatriz grande, principalmente antigamente as técnicas não eram tão avançadas. Hoje existe alguma opção para reduzir essa cicatriz, ficar uma coisa mais branda, para que as pessoas não passem por constrangimentos depois? Algumas pessoas ficam com essa questão psicológica envolvida. Como eu falei no início, a evolução da cirurgia cardíaca começou com cirurgiões bons, eram cirurgiões que faziam grandes incisões. Hoje a tendência é fazer cada vez mais pequenas incisões para realizar as cirurgias. Se no futuro próximo nós pudéssemos utilizar
essa cirurgia utilizando a videocirurgia ou a cirurgia robótica, então praticamente o paciente não vai ficar com incisão, como é o caso de uma cirurgia de coronária realizada com o robô Da Vinci, em que apenas ficam 3 ou 4 pontinhos no tórax do paciente. Doutor João, essas novas técnicas que a gente falou aqui, são muito caras para serem adquiridas, por exemplo, pelo poder público? Apenas uma exceção, podemos falar, relacionadas com o uso de próteses que são colocadas com o coração batendo, que é um grande avanço. Você pode colocar uma prótese aórtica no paciente, sem ter que abrir o peito do paciente, apenas com o coração batendo, através de uma pequena incisão e introdução através do ventrículo esquerdo. E a cirurgia que é feita com robô, realmente essa cirurgia fica um pouco mais cara. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma cirurgia de coronária na América com robô, ela aumenta mais $9.000. Deputado, a rede pública de saúde é muito criticada no país inteiro, tem toda essa questão dos custos das cirurgias. O que o poder público pode fazer, e principalmente o legislativo estadual, para cobrar que essas novas técnicas sejam implantadas nos hospitais da rede estadual e até da rede federal, para que as pessoas das camadas mais desfavorecidas tenham acesso a essas técnicas também? Olha, o primeiro ponto é para cumprir a função de fiscalização, nós precisamos estar sempre par e passo junto com a academia, enfim, com as universidades, com os professores, as pessoas que trabalham nas especialidades da saúde, como é o caso do Dr. João. Então é preciso estar junto para entender as modernas técnicas. Enfim, e poder cobrar, primeiro, a questão das cirurgias eletivas. Enfim, aí temos ali um atendimento normal, enfim, que às vezes a fila pode andar um pouquinho mais devagar ou um pouquinho mais rápido, mas a nossa preocupação de hoje é, como o Dr. João disse, na prevenção, que são campanhas, enfim, que é acompanhamento, que é junto do paciente, acompanhar ali uma tarefa dos municípios, basicamente, e com apoio à supervisão do Estado. E a questão da emergência. É preciso se criar, e aqui repito, é uma questão que a gente cobra do Poder Executivo, criar centros de urgência, de recebimento desses pacientes. Porque poucas têm tanta urgência como a cirurgia cardíaca. O problema cardíaco precisa ser resolvido a tempo e a hora. Então é preciso cobrar do Poder Público uma ação efetiva para que a gente possa ter 3 ou 4 centros de referência de emergência da cirurgia cardíaca no nosso estado. Olha, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada, deputado, pela presença. Dr. João de Deus e Brito, muito obrigada. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o site, que é www.tvalerj.tv. Até a próxima.